Olá, eu sou a psicóloga Karine, aqui da região de Joinville, e a intenção é estar falando para vocês a respeito da emoção do medo. Então, para que ele serve? O medo serve para nos alertar que situações podem estar nos colocando em perigo e colocando a nossa vida em risco. Então, ele surge para que a gente possa se preparar para lutar com isso que nos oferece o risco ou para fugir. O problema é que em tempos de pandemia a gente fica assustado com as notícias e inclusive com muitas fake news, e aí a gente alimenta esse medo durante muito mais tempo. Não é algo que eu sinto, que eu penso que coloca minha vida em risco, que acontece e acaba, é algo que eu fico prolongando por muito tempo. Portanto, quanto mais tempo eu tiver prolongando esse medo, pensando que o pior vai acontecer, mas o meu corpo vai tentar se preparar para lutar ou fugir, porque assim como na época das cavernas, o nosso corpo, o nosso cérebro interpreta a situação como ameaçadora e aí ele entende que ele precisa deixar o nosso corpo o tempo todo disponível ou para lutar com o que pode ser um animal feroz ou para fugir. E aí, entendendo que estamos numa pandemia, não entendendo, não tentando racionalizar sobre o que está acontecendo, eu acabo criando esses pensamentos sobre que o pior pode acontecer, como vai ser se o pior acontecer, criando toda uma expectativa negativa a respeito do futuro e a partir de então desenvolvendo uma série de mecanismos no meu corpo para poder me defender caso eu contraia a doença, caso eu passe por um estresse muito grande durante a pandemia. E o problema é que o meu corpo o tempo todo se preparando para isso, ele investe muita energia. Então ele investe energia para que eu possa estar preparado caso aconteça o pior. E aí, investindo essa energia todos os dias, ele não tem energia para fazer as tarefas básicas dele. Então, produtividade no trabalho cai, sociabilidade com os amigos, com os colegas de trabalho fica mais difícil, a pessoa começa a ter quadros de insônia, começa a ter discussões mais frequentes, se torna uma pessoa mais crítica, ela não consegue ser aquela pessoa mais tranquila que ela era em outros momentos, porque o corpo dela está o tempo todo naquela tensão de que o pior vai acontecer. Então, vamos usar o medo de uma forma saudável, entendendo que sim, precisamos nos proteger, que sim, nós precisamos adotar as medidas de higiene necessárias para não contrair a doença, mas cuidado com pensamentos negativos exagerados sobre o futuro. Vamos tentar ficar sempre no aqui e agora. O medo é importante para nos proteger. Mas enquanto a gente concentra toda a nossa atenção e coloca o nosso foco no pior, cria a expectativa de que o pior está para acontecer, o nosso corpo se desgasta muito para poder suprir essa demanda toda de energia que a gente está solicitando. E com esse desgaste, ele se torna inclusive mais vulnerável para que doenças e que inclusive o vírus possa ser alocado nele, porque ele já não vai ter defesas para isso. Então vamos tentar ficar com a nossa realidade, com o que tem aqui agora. Estamos lidando com uma pandemia, não é fácil, é um quadro novo para todos, mas que a gente possa ficar no presente, não sofrer por ansiedade, não sofrer pelo que ainda está por acontecer e ainda mais não criar expectativas tão negativas sobre o futuro.